Deputado Marcelo Ramos, primeiro vice-presidente da Câmara, termina esta sessão extraordinária e os deputados finalizaram a votação da proposta de emenda à Constituição número 186, que prevê a viabilização do auxílio emergencial. Lembrando que faz parte de uma agenda de votações que já estava prevista desde o início dessa sessão legislativa, desse período, desse ano de trabalho aqui no Legislativo, que foi certamente um dos temas mais debatidos lá no início dos trabalhos aqui em fevereiro, Dini Moraes. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo pela TV Câmara, também pela Rádio Câmara e pela internet, nos nossos canais oficiais, nas redes sociais e também pelo aplicativo Câmara ao Vivo. Bom, enfim, chegamos ao fim do terceiro e longo dia de muitos debates aqui no plenário Ulisses Guimarães a respeito dessa proposta de emenda à Constituição que insere no nosso texto maior, na nossa lei maior, alguns dispositivos de controle fiscal. O objetivo principal dessa proposta é evitar que as contas públicas entrem em colapso. Então, por isso, criou uma série de gatilhos, ou seja, ao chegar a 95% do que se arrecada, quando as despesas chegam a 95% do que se arrecada, uma série de vedações, uma série de proibições são colocadas em ação para tentar evitar que as contas saiam do controle. Olha, a gente está com 2 parlamentares que participaram ativamente desse debate desde o começo, desde que ela entrou em pauta aqui, desde terça-feira. Então foram mais de 35 horas de embates aqui dentro do plenário esta semana. E os 2 estão no Salão Verde com a gente. Um deles é o líder do PCdoB, deputado Renildo Calheiros, de Pernambuco, e o líder do governo, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná. A gente vai começar falando com o deputado Renildo Calheiros, da oposição, porque a oposição, os partidos de oposição se juntaram e fizeram um árduo trabalho para tentar derrubar, a proposta ou fazer com que ela não fosse votada, ou então esticar ao máximo, tentando aí a negociação de alguns pontos que a oposição não concordava de jeito nenhum, entre eles o congelamento dos salários dos servidores. Deputado Renildo, a oposição, como é que a oposição avalia o resultado desse texto que saiu ao longo dessa semana? Boa noite. Apesar de toda a nossa luta e de algumas vitórias parciais, eu considero que o resultado do texto é ruim. Primeiro, nós pretendíamos que os assuntos fossem separados. Nós tivéssemos uma PEC ou até mesmo uma medida provisória que estabelecesse o mecanismo de auxílio emergencial, que há uma necessidade muito grande do auxílio emergencial. Com a pandemia, a economia brasileira enfrenta uma dificuldade enorme, há uma quantidade muito grande de empresas com dificuldades e até quebrando, muitos trabalhadores desempregados. Nós temos hoje, em trabalhadores economicamente ativos, 14 milhões de trabalhadores desempregados, é o mais alto número que o Brasil já atingiu aí nessa série histórica. O ano passado mostrou que o auxílio emergencial é uma necessidade, porque ele ajuda no enfrentamento à pandemia, ele ajuda socialmente, porque permite que as famílias possam ter um dinheiro mínimo para comprar a sua alimentação e pagar algumas despesas básicas, e esse dinheiro volta imediatamente para a economia e até para a arrecadação, porque esse dinheiro é utilizado para movimentar as feiras, os supermercados, os mercadinhos, as farmácias, as padarias, ou seja, é um dinheiro que é injetado imediatamente na economia e permite às pessoas sobreviverem com o mínimo de dignidade. Nós queríamos que esse assunto fosse tratado separado, contaria com todo o apoio da oposição, porque nós tínhamos o interesse de que isso tivesse muita velocidade. O governo não fez assim. Ele misturou com um ajuste fiscal muito complexo, que na verdade cria mais obstáculos ao funcionamento das prefeituras e dos governos estaduais, que também passam por momentos difíceis,
com diminuição na arrecadação e aumento de despesa, principalmente na área de saúde. Então, esses mecanismos, esses gatilhos que o governo criou, no nosso entender, dificulta ainda mais a gestão de estados e de municípios. O Brasil precisa hoje de vacina já e o Brasil precisa hoje de auxílio emergencial já. E o valor de recursos que o governo disponibilizou para o auxílio emergencial é muito baixo, é de apenas 44 bilhões de reais. Ora, no auxílio emergencial anterior, cada mês custava 45 bilhões de reais. Como é que agora, com 44 bilhões, você vai enfrentar vários meses de auxílio emergencial? É evidente que o governo está pensando em dar um auxílio emergencial muito baixo e, mesmo assim, excluir milhões de trabalhadores que receberam o outro auxílio e que não estarão contemplados nesse. No entender da oposição, é uma medida ruim que foi aprovada no Congresso Nacional. Nós tivemos pequenas vitórias, principalmente uma relacionada onde a gente assegurou o direito à promoção e à progressão para os servidores públicos, os civis e os militares. Consideramos essa uma vitória importante, mas na maioria do projeto nós não tivemos o êxito que achávamos que era necessário para a sociedade brasileira. Deputado Renildo Calheiros, líder do PCdoB, a gente agradece a gentileza do senhor de poder participar aqui nesse final dos trabalhos no plenário e desejamos sorte aí ainda na jornada. Muito obrigado, foi um prazer. Obrigado. E a gente fala com o líder do governo, deputado Ricardo Barros, do PP do Estado do Paraná. Deputado Ricardo, como é que vocês avaliam esse resultado que deu sempre, na maioria dos casos, com uma exceção, se eu não me engano, os votos bem mais do que os necessários 308 para aprovação dessa proposta de emenda à Constituição nos 2 turnos. Do ponto de vista prático, o senhor espera já algum resultado, tanto de vista do ponto de vista do auxílio emergencial, quanto de futuras economias para a União, para os estados, municípios? Nós tivemos aqui uma grande vitória, uma demonstração de força da base do governo, uma demonstração de coesão. Votamos os últimos destaques com 350 votos a favor do texto do relator. Aprovamos uma emenda complexa, uma emenda que tem uma cláusula de emergência, que permite a estados e municípios que no futuro tenham dificuldades de alguma forma, ou a própria União, ou cuja receita alcance 95%, a despesa alcance 95% da receita, que eles possam congelar os gastos, que eles possam cessar os gastos, para que estes servidores, para que a estrutura de governo tenha algum recurso para produzir benefício para o contribuinte. Porque só o pagamento da massa salarial não resolve para o contribuinte. Pedreiro sem tijolo, motorista sem combustível, médico sem remédio, não produzem devolução de serviços à população que paga os seus impostos. É preciso haver os insumos para que o servidor produza esse serviço. Então, nós estamos criando mecanismos importantes. Nós já temos no Brasil, já assistimos o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, não pagar salários, não pagar aposentados. Então, é preciso sim medidas de austeridade que foram tomadas nesta PEC emergencial. O próprio nome já diz, PEC emergencial. É para as emergências como esta da Covid, que o país está passando agora. E aí vem a responsabilidade social do presidente Bolsonaro, de pagar o auxílio emergencial a milhões de brasileiros. Né? Claro que vamos pagar um valor para menos brasileiros, porque muitos já voltaram à sua atividade e já estão recebendo a sua renda novamente. Então agora aqueles que estão em atividades que ainda não puderam retornar é que serão socorridos pelo auxílio emergencial. Então, a negociação aqui de promoção e progressão de servidores públicos foi uma conquista da própria base do governo. Partidos da própria base do governo é que negociaram esta concessão com o governo. A oposição se demonstrou sem capacidade de votos durante todo o período de votação. Né? Então, as concessões feitas da lei de informática foram também para a base do governo.
Então, mostrando que há responsabilidade das votações da Câmara dos Deputados. O Senado fez algumas alterações no texto, a Câmara fez algumas alterações no texto. Esse texto vai ser promulgado e vai gerar uma medida provisória que dará por um determinado período um valor a cada um daqueles que estiverem aptos a receber o auxílio emergencial. Portanto, estamos muito... É sobre essa medida provisória, desculpa interromper o senhor, mas é sobre essa medida provisória que eu gostaria de perguntar para o senhor. Já existe algum tipo de previsão quando essa medida provisória vai ser editada e quais serão os parâmetros para o auxílio emergencial? Primeiro vamos à promulgação da PEC e em seguida a publicação da medida provisória. Não há ainda esta programação, ela será anunciada oportunamente. Primeiro o presidente do Senado promulgará a emenda constitucional, o presidente do Congresso Nacional, e depois o presidente da República editará a medida provisória, iniciando a possibilidade do pagamento do auxílio aos brasileiros que forem, que de fato continuarem necessitados da ajuda neste novo momento da pandemia, né, e cujos setores de atividade ainda não puderam retornar, para que essas pessoas possam obter sua renda com o seu trabalho. Então nós estamos num momento muito especial, felizes por esta votação, foi importante para o Brasil, muitos dos dispositivos deste ajuste fiscal que está caminhando junto com o auxílio emergencial são muito importantes para o equilíbrio das contas públicas, para conter a inflação, para conter a alta do dólar, para manter os investimentos na Bolsa de Valores que geram empregos e oportunidades e pagam impostos também, porque é isso que nós precisamos, né? Se nós mantemos a atividade econômica forte, se mantemos o câmbio com o dólar mais baixo, o preço dos produtos do supermercado também fica mais barato. E não podemos fazer com que a inflação corroa a capacidade de poder aquisitivo da população. As medidas foram muito acertadas e vocês vão amanhã perceber, né, na Bolsa de Valores, na cotação do dólar, que a confiança no governo Bolsonaro cresce e com isso mais oportunidade de emprego, mais investimentos, mais impostos serão pagos, mais oportunidade para os nossos jovens terem a perspectiva de, com o seu trabalho, alimentar com dignidade a sua família. Foi uma grande conquista para o Brasil. Muito obrigada, deputado Ricardo Barros, líder do governo aqui na Câmara, do PP do Paraná. Obrigada por ter ficado até essa hora para dar entrevista para a gente também e parabéns pela aprovação. Obrigado. Carlos, acho que a gente, para encerrar a nossa conversa aqui, o nosso resumo das votações de hoje, a gente podia pontuar exatamente algumas coisas importantes dessa proposta de emenda à Constituição. Gente, não é um texto simples, não é um impacto simples e automático, assim, que seja fácil de entender. Como trata de finanças públicas, né, sempre é um texto complicado e e a gente vai tentar traduzir aqui que impacto isso tem na sua vida. Bom, de qualquer forma, primeiramente, agora, isso vai ser incorporado, vai ser promulgado, vai ser incorporado na Constituição. Que impacto isso tem na nossa vida? Para começar, são 3 estados que já têm o nível de endividamento de 95% do que recebe. Então, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte podem optar por adotar esses gatilhos, certo? E a partir daí, então, congela gastos. Não pode mais criar cargo, não pode criar despesa obrigatória, também não pode dar aumento salarial para os servidores públicos, tá? Na União, ou seja, no governo federal, só a Defensoria Pública da União está acima dos 95%. No resto dos órgãos do Executivo, do governo federal, enfim, não estão nesse patamar. O Executivo, né, que é o Poder Executivo Federal, a estimativa é que chegue nesse patamar de 95% em 2025. Então, ou seja, para os servidores públicos federais, para os servidores públicos dos outros estados, que não esses 3 que eu falei agora há pouco, não muda nada. O que pode mudar, e a gente lembra, o Estado pode não adotar esses gatilhos, pode não congelar os gastos? Pode.
porque é facultativo. Só que se o Estado não fizer isso, o Estado ou o município, enfim, não fizer isso, ele pode ficar sem conseguir pegar crédito, né, junto à União e aos outros entes, e também pode ficar com, não ter mais garantia da União para fazer operações fora. Então isso para os estados é muito importante, né, Carlos? E aí é uma vedação que eles estudam também. Tem o regime extraordinário fiscal, né, de financeiro e de contratações, que é chamado orçamento de guerra, nesse caso, quando for decretada alguma calamidade pública do âmbito nacional. Imagina que porventura aconteça algum problema como esse, no caso como esse da Covid-19. Então, já aí vai ficar pré-estabelecido, a partir dessa emenda à Constituição, algumas ressalvas destinadas às despesas para se combater calamidades públicas. E aí define também medidas para limitar a criação de despesas permanentes no período em que vigorar essa calamidade pública e que eventualmente possa vir a acontecer. Além disso, trata da competência do Congresso Nacional para decretar a calamidade, né, e por iniciativa do presidente da República. Como aconteceu no caso da Covid, o presidente da República mandou para cá um projeto com a decretação da calamidade, o Congresso Nacional aprovou essa decretação da calamidade pública em relação ao Covid-19. Outro ponto dessa proposta de emenda à Constituição é que está prevista uma outra lei, uma lei complementar com regras mais detalhadas, para determinar regras de sustentabilidade da dívida pública para todos os entes federados, ou seja, para estados, para municípios e também para a União. A ideia é que essa dívida ela seja controlável a longo prazo. E o ponto que é essencial do debate é a questão do auxílio emergencial, que terá, portanto, esse limite de 44 bilhões acima do teto, e esse teto de gastos é estabelecido com base no orçamento anterior. Então, considerando a inflação, o governo pode gastar no próximo ano, no orçamento do ano da frente, baseado no orçamento do ano anterior, mais a inflação. Então, considerando esse teto, aí o governo pode, além desse teto, usar esses 44 bilhões de reais para poder bancar o sistema de auxílio emergencial por agora. Não vai entrar, então, na conta dos 257 bilhões negativos, que já é a previsão desse ano, né? Enfim, e a gente viu agora no final da sessão uma discussão sobre a questão dos fundos. Havia sido mantida a vinculação do uso dos recursos dos fundos para o fim que esse fundo foi criado. Ou seja, por exemplo, o fundo do meio ambiente, ele só pode ser usado com ações do meio ambiente. O fundo penitenciário, que tem as ações definidas para essa questão do carcerário, enfim. O FUSH, que é de telecomunicações, só pode ser usado nessa área de comunicações e por aí vai. Acontece que a forma como ficou escrito o texto permitiu, inclusive a gente viu até os representantes defensores da proposta e do governo estavam comemorando aqui no final, porque a forma como ficou escrito o texto permite sim a desvinculação desses saldos financeiros, ou seja, o saldo positivo no superávit dos fundos para pagamento de dívidas nos 2 primeiros anos, a partir do momento que isso for incorporado à Constituição. Então, dinheiro do Fundo Penitenciário, dinheiro do Fundo de Telecomunicações, dinheiro do Fundo Nacional de Cultura, do Fundo Nacional da Criança e da Adolescência poderá ser usado, não é o dinheiro do fundo, mas o saldo positivo desse fundo vai poder ser utilizado para pagamento de dívidas nos 2 primeiros anos, a partir do momento que isso for incorporado à Constituição. Olha, a gente conversou com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que fez a avaliação de todo esse processo, desse longo processo de aprovação dessa proposta de emenda à Constituição, e ele falou sobre a incorporação disso à nossa Constituição. Vamos ver. Foram 3 dias de votação intensa e de debates intensos aqui a respeito dessa PEC, certo? É uma PEC que traz novas regras para a gente poder, para os governos poderem controlar os gastos. Que tipo de impacto prático isso pode trazer, de fato, para a população do país? Olha, para a população, para o Brasil, para os governos, nós aprovamos no Senado e na Câmara inúmeras ferramentas de controle de gastos, né? Uma sinalização muito forte de que daqui para frente o Brasil vai estar atento a conter suas despesas, a se programar, a ter previsibilidade, principalmente nessa questão dos gastos. Nós conseguimos em uma semana, o Senado na semana anterior,
em 15 dias aproximadamente, foi aprovada com muita discussão, com muita participação, democraticamente dentro de uma discussão muito ampla, mas ao final uma casa como a nossa, com 513 deputados, com muitos posicionamentos divergentes e diferentes, dando espaço a todos, era normal que tivéssemos pequenas alterações que não influenciarão, no ponto de vista da assessoria da consultoria da casa, em ter que retornar ao Senado. A nossa posição é de promulgação. Deveremos ouvir também o Senado, a sua assessoria técnica, para que as duas casas possam, sim, conjuntamente, promulgar esta PEC e dar ao Brasil esse instrumento, essa caixa de ferramentas para que façam a programação nos seus gastos públicos. Presidente, houve durante o debate uma crítica de se colocar o auxílio emergencial junto com essas metas, metas de controle fiscal. Por que foi necessário colocar isso junto e por que uma coisa está atrelada à outra? Lógico que você precisa de uma sinalização, você não pode o tempo todo, e nós entendemos que esse momento de pandemia é um momento sério, um momento grave, requer medidas mais duras, requer medidas mais efetivas. Nós sempre defendemos a manutenção provisória do auxílio em momentos como esse que nós estamos passando, mas também sempre defendemos a criação de um programa permanente, mais inclusivo, muito mais inclusivo do que o Bolsa Família, por exemplo, num valor maior. Para isso a gente tem que cortar nossas despesas. Eu defendia também um orçamento que fosse totalmente desvinculado, não foi possível no Senado, não foi possível na Câmara, não veio no texto, mas é um caminho que nós ainda iremos seguir, fazer com que o Congresso, que é a casa que tem os representantes da população, que viajam toda semana, que conhecem os seus estados, seus municípios, possam elaborar um orçamento que atenda a todas as demandas, para que nós não fiquemos nessa situação de engessados em mais de 96% com despesas obrigatórias, fazendo com que o teto de gastos ele esteja bem comprimido e nós não tenhamos a capacidade de, um momento de dificuldade, além de não termos orçamento, por causa e fato de que o ano passado o Congresso não votou, não foi instalada a CMO, estamos resolvendo isso agora e também com a PEC emergencial para sinalizar para quem os mercados internacionais, os mercados nacionais, os investidores, todos os que têm condição de investir no Brasil, destravar a nossa economia para que recebam influência e que a gente possa demonstrar que temos capacidade de crescimento esse ano acima dos 4%. Uma última pergunta. O senhor falou de destravamento de pauta, né, em algumas vezes, em algumas oportunidades essa semana. Saiu a PEC emergencial. O que vem agora a seguir? Nós tínhamos a previsão já desde a semana passada da votação da Lei do Gás. Vamos começar a tramitar a reforma tributária, né? Espero que numa conversa amanhã com o presidente Rodrigo, nós tínhamos já um calendário de apresentar para as duas casas e para a população o relatório, né, da reforma tributária, da comissão mista. A partir daí vamos ver como é que se encaminha no Senado e na Câmara. A administrativa também começará a ser discutida na CCJ, que foi instalada ontem. E assim sucessivamente, as matérias do dia a dia, temos a capitalização da Eletrobras, vamos decidir sobre o PL dos Correios, as pautas como a Lei do Gás, que estava e está na pauta da próxima semana. Então tem várias matérias como constantes na pauta da Câmara que terão muita discussão, mas sempre com o objetivo de destravar e aprovar da melhor maneira. Bom, é isso. Você que nos acompanhou até agora, um resumão bem completo do que aconteceu nesses últimos dias na votação relacionada à proposta de emenda à Constituição 186 de 2019, que permite o governo federal pagar, a partir de vários mecanismos, o auxílio emergencial, Dini. E a gente, só para deixar claro então, essa questão da promulgação, né, ainda vai ser definida e você pode acompanhar diretamente na programação da Rádio Câmara, da TV Câmara e também nos nossos canais na internet. Semana que vem estaremos aqui de novo acompanhando o trabalho e tentando traduzir tudinho para você, para mostrar como que isso impacta a sua vida. Tá certo, muito bom dia a todos e até a próxima. Até a próxima, tchau, tchau.